Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo pra tentar ajudar uma pessoa, tá? Quem estiver assistindo, porque eu vou fazer um relato, tá? Eu não sei se esse vídeo vai virar uma série, se ele vai continuar ou não. Isso não depende só de mim, depende se vocês... Não é nem se vocês só gostarem, mas se vocês se identificarem e me disserem, olha, tiver pessoas que se identificarem, né, e quiserem mesmo que eu continue falando sobre isso. É um relato, gente, que eu quero fazer sobre uma questão um pouco complicada pra mim, mas vamos tentar. Eu queria falar sobre a minha vida escolar, que nunca foi, uma fase da minha vida não foi das melhores. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a nossa vida, a nossa vida não, mas as pessoas que estão à nossa volta e as pessoas que convivem com a gente nesse ambiente devem seguir um único preceito, não é preceito, mas assim, devem nos respeitar, né? Não era isso que acontecia comigo até os meus, não, mais 14, 15 anos. 14 anos. Então, o que acontece é que até ali eu não era respeitada na escola. Não é questão de respeitada no sentido de não ser vista como um ser humano, tá? Eu era vista como um número e eu, pra todo mundo não, mas boa parte das pessoas ali, eu tinha algum problema, eu tinha dificuldade de aprender e eu tinha eu era inferior aos outros. É isso que eu quero dizer. Nesse ponto que eu quero chegar. E o que aconteceu, né? Quando você vive isso, é muito difícil. Quando você vive e você não tem a consciência ou a noção de que você não está sendo respeitada, é muito ruim. Porém, depois de muitos anos, eu entendi isso e eu vi que realmente me viam como uma coitada, né? Que precisava sempre de algum reforço, precisava sempre de alguma ajuda, né? E me perdoem se eu emocionar, tá? Eu não falei isso antes, mas eu tô falando agora. Então, porque isso é um assunto que mexe muito comigo, então... Vamos lá. Então, o que acontece, gente, é que acontecia isso. Eu não era respeitada, as pessoas não me viam na escola, professores, enfim, não me viam como uma aluna normal, me viam como uma pessoa que precisava de ajuda e que era, como eu me sentia, né, menos que os outros, né? Mas com o tempo, e aí eu era levada para alguns lugares, algum problema que eu nunca tive, mas que provavelmente eu teria, né? Então eu fiz N consultas com N profissionais, tentando encontrar um diagnóstico, um rótulo para dizer ela tem isso, porque isso e por isso que ela não consegue aprender como os outros amiguinhos da escola, por exemplo. Então, se você tá aí me assistindo e tá se identificando com isso que eu tô falando pra você, escreve aqui embaixo pra mim nos comentários que a gente pode se ajudar. E aí, o que acontecia?
Eu ia nesses profissionais para que fosse identificado esse rótulo, para colocarem, ela tem isso. Porém, nunca foi achado, nunca foi encontrado um rótulo para que dissesse ela tem déficit de atenção, ela tem qualquer outra coisa. Porém, isso nunca aconteceu. Nunca se chegou a um diagnóstico. Por que será, né? Pode ser que talvez eu não tivesse nada mesmo. E o que aconteceu quando eu tinha 14 anos foi que eu comecei a ser respeitada. Porque eu fui para uma escola que me respeitava, eu fui para uma escola que me via como um ser humano. E então, o que aconteceu? Acabaram esses problemas, acabaram essas dificuldades, porque não haviam empecilhos de média, não havia empecilhos de competição entre os alunos, não havia qualquer tipo de